Bom dia a todos. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Adriana Costa, primeira secretária, para que faça a leitura da ata de sessão anterior. Bom dia a todos os presentes, sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa. Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2014, 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 25ª sessão extraordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores: Josué de Oliveira Kerst, Adriana Costa, Alex Nogueira, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco, Francisco Carlos Cabrini, Ismael Antônio Ferreira e Paulo Henrique Areias Horácio. A ausência dos vereadores Alexandre Gostfried e Wilson Roberto Fimota, após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Alex Luiz Nogueira, anunciou os expedientes recebidos. Emenda modificativa de autoria dos vereadores Josué de Oliveira Kersten, Wilson Roberto da Fimota, Adriana Costa, Alex Luiz Nogueira e Vanderlei Francisco de Oliveira. Ao projeto de lei 1625/2014, de iniciativa do prefeito municipal, requerimento 3 de 2014, de autoria do vereador Alexandre Gostfried, requerimento 4 de 2014, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira, e memorando número 37/2014, da diretoria financeira da Câmara Municipal. Na sequência, a segunda secretária, vereadora Adriana Costa de Moraes Castro, fez a leitura das providências da mesa. Não havendo oradores inscritos nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para a reunião com os vereadores e, ao retornar, não deu continuidade dos trabalhos. Agradeceu os que se fizeram presentes no plenário, as bênçãos e a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Em discussão, ato que vai ser lida. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Só para verificar, porque o presidente, ele cancelou, ele falou bem claro na sessão, que estava cancelado a partir daquele projeto. Então, nós já tivemos... Não, eu encerrei... Ô, Edilton, eu pergunto para você se eu precisar. Eu encerrei a partir da ordem do dia. A partir do que... Só que o que a gente votou foi votado, presidente. Nós já votamos em segunda votação e primeira votação aquele projeto. Não, só para não dar uma confusão. Não, mas só que segunda votação não tinha nenhum. Aí achei melhor, até porque o senhor questionou bastante a questão do primeiro projeto, lembra? Não foi do primeiro, já tinha sido passado, já era o segundo projeto da ordem do dia que foi aprovado, em primeira votação, que é o do Renda Cidadã. Então, o ZAP lá já foi aprovado ontem, segunda, e em primeira... Não, o ZAP não estava na ordem do dia. Então tá bom. Então tudo bem, eu acho que... daí só para ficar... a questão daquele projeto foi debatido bastante, né? Então, na ata ficou definido que toda a ordem do dia foi cancelada. Exato. Então, tudo bem, está aprovado. Eu encerrei assim, daí eu digo, a partir da ordem do dia está encerrado. Passou, Entendeu? Então, obrigado, vereador. Coloque em discussão a ata, novamente, continue a discussão. Novamente a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. É aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, senhora vereadora. Ofício externo número 043/2014, Secretaria Municipal de Governo, secretário Ronaldo Assis Martins. Projeto de lei número 24/2014, de autoria de todos os vereadores, todos acho que assinaram, todos os vereadores, sim. Esses são os expedientes recebidos, senhor vereador. Obrigado, vereador. Solicita a vereadora providências da mesa. Normais. Providências da mesa. Normais. Obrigado, vereador. A oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Areias Horácio. O senhor tem 30 minutos. Senhor Serei breve, presidente. Obrigado. Eu vou fazer 2 comentários. Eu costumo ser mais proativo do que reativo. Mas reagindo aí a que me estranha, mas não estranho tanto, porque às vezes o comportamento da imprensa chega a ser previsível, de transformar o meu posicionamento, que foi muito claro aqui na sessão, e eu vou reiterar hoje, porque eu sou contra, porque fere o artigo 41, se não me engano, 41, 45, 41, da lei orgânica, que trata da competência privativa do Executivo para legislar sobre uso e ocupação do solo. Então, eu digo que a Câmara Municipal é incompetente do ponto de vista jurídico para fazer emenda que altere a legislação de competência do município. Ainda mais um tema que passou pela conferência.
o que discuti e fui conversar ontem, no começo da tarde, com o procurador, com o doutor Glaucio, foi com relação a isto. E absolutamente não tem nada a ver do que a imprensa que insiste em fazer esse bullying para cima, bullying político para cima de mim, que eu até respeito, mas eu, como eu disse, eu não gosto de reagir, mas estou reagindo porque não procede, não tem nada de base despedaçada ou base independente ou qualquer coisa que o valha. Pelo contrário, a decisão, inclusive, do presidente, atendendo o pedido da mesa de convocar as extraordinárias e do episódio de ontem do presidente marcar, inclusive, sessão para o sábado, que eu acho que historicamente nunca houve, né, presidente? É justamente com a intenção de aprovar. A decisão de ontem, anular a ordem do dia, foi uma decisão de reação da mesa, que eu respeito, e os projetos que a imprensa quis macular. Então, aqui eu quero saber também se a imprensa que participou de reunião, inclusive aí com o empresário, com o secretário, se aquele jornalista está com interesse na emenda, porque em momento nenhum ele caiu na defesa da lei orgânica, do mandato autônomo que tenho como vereador, de ser contra. Eu acho errado o secretário vir aqui conversar com alguns vereadores, não fazer uma reunião colegiada, e pedir para a Câmara fazer uma emenda num projeto de lei privativo do prefeito, sujeito, inclusive, a veto do prefeito. E digo mais, a Câmara, ao aprovar essa emenda nas leis complementares do plano diretor, está ferindo a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, na competência privativa do Executivo. E foi isso que eu falei ontem. A situação seguinte, que se deu em razão da manifestação do relator, é uma questão política ou não, que eu acho que está sendo tratado politicamente, presidente. E o não comparecimento dele, do vereador Roberto, não tem nada a ver com na base ou não base, porque até extraordinário não é obrigatório vir, né, nem é justificativa. Mas o segundo assunto que eu quero falar rapidamente é uma situação bem grave. Eu acompanhei, me mandaram um link, eu não tenho o hábito de assistir aquele programa, o Balanço Geral da RIC. Mas eu fiquei assustado na terça e quarta-feira da quantidade de trabalhadores aqui de Araucária que estão sendo preteridos por uma ação do seu Miranda, que é o diretor-geral da Secretaria de Trabalho e Emprego, que deveria ter vergonha e pedir demissão da prefeitura, sendo preterido a escolha de vagas de trabalhadores que são capacitados pelo município, pelo Senai, pelo SESI, pela Secretaria de Trabalho e Emprego, para dar preferência para trabalhadores de outros municípios, de outros estados. Se o seu Miranda tem interesse com pousada, com trazer gente de fora para trabalhar ao cara, ele que assuma isso, já que ele é um cara bem corajoso, mudou o visual dele com bastante atitude. Ele que assuma isso, mas assuma isso de maneira privada, saia da secretaria. Porque o que vimos essa semana, qualquer um de vocês que passar em frente à Secretaria de Trabalho e Emprego, e ver aquela multidão, 150, 200, 300 pessoas, que onde sabemos há um compromisso das empresas da Petrobras terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas, de se contratar de 60% a 70% a mão de obra do trabalhador local, que se dê preferência para o trabalhador local. A Secretaria de Trabalho e Emprego adota a quinta-feira da empregabilidade como diferencial. Só que acumula, presidente e vereadores, as quintas-feiras, pessoas que ficam o dia inteiro no sol, na fila, na esperança de conseguir um emprego. Daí a pessoa tem o certificado, o diploma do curso que ele fez aqui em Araucária, de montador ou de técnico que o valha, e é preterido porque a empresa já vem, a potencial outra empresa já vem com os funcionários contratados de outro município para trabalhar aqui. Então, o seu Miranda, ele falou o seguinte: a Secretaria de Trabalho e Emprego está lá no site da RIC TV, assistam essa matéria. Você me dá um... Com todo nobre futura deputada. Vereador, o que eu digo para o senhor que estou aí, a sua fala é uma parte da minha fala que eu ia usar hoje, porque é um absurdo. Hoje eu recebi trabalhadores no meu gabinete que diz que ônibus da Potencial chegam cheios de funcionários já contratados. E o povo daqui de Araucária está sendo excluído.
Então, isso é um absurdo, é uma denúncia que, como o senhor mesmo colocou, que está aí, aparente aos 4 cantos do Paraná, e nós aqui temos que tomar uma providência. E pelo que o senhor está me colocando aí, isso está partindo do diretor, né? E eu sou totalmente favorável que a Câmara hoje tome uma providência em relação a isso. Eu concordo com a senhora, vereadora, mas por que eu digo que talvez ele que defenda no caminho dele, que use a RIC, o jornal, da maneira que ele queira se defender. Não vou convidá-lo nem convocá-lo para prestar esclarecimento. É o seguinte, as pessoas ficam lá na fila, elas entram dentro da Secretaria de Trabalho e Emprego, tem um cartaz, não há vagas para a Petrobras. As pessoas querem a vaga da Petrobras por causa que o salário é um diferencial. Lógico, os melhor. Benefícios, fizeram o curso, estão capacitados, daí está lá, não há vagas. Daí o jornalista da RIC chega para o seu Miranda, o Miranda fala, não, segunda-feira eu vou ter uma resposta. Que resposta segunda-feira? Se ele vai ter resposta segunda-feira, ele tivesse quarta-feira, tivesse terça-feira, que vai se reunir com as empresas, porque as empresas não querem, que ele quer defender, essa é uma realidade. É um caos. Não dá. Nós temos uma classe trabalhadora, e grande parte foram trabalhadores que vieram na obra de expansão da Petrobras e ficaram em Araucária. São trabalhadores capacitados. Então, se tem um acordo que é 70%, 60%, 70% de trabalhadores locais, é evidente que esse tem que ser prioridade. Os outros 30%, se a Potencial quiser trazer, e mesmo assim, vai trazer 5 a 6 mil de fora, porque é uma obra que pode ter até 10 ou 12 mil trabalhadores. E é ótimo, fomenta o comércio local, lotam as pousadas, os restaurantes, mas, se esse trabalhador de Araucária, que foi capacitado, muitos deles não tiverem o salário para gastar em Araucária, o custo social é outro. Então, essa é uma situação que faço, não gosto, eu acho que o posicionamento da Secretaria de Trabalho e Emprego não deveria ser feito pelo Miranda, deveria ser pelo secretário de Comunicação do município, seu Eugênio Lopes Júnior. Então, o Júnior que chame o Miranda e que procure a RIC TV e que esclareça a população de Araucária e revejam essa situação da quinta-feira da empregabilidade para não ficar deixando o trabalhador o dia inteiro do lado de fora no sol, porque dentro já lota, né? E porque os trabalhadores estão lá, estão desempregados, não estão com a esperança que vão conseguir um emprego e chegam lá, tem um cartaz que diz que não tem um emprego na Petrobras. Daí o seu Miranda vai e diz que na segunda-feira vai dar uma resposta, que vai conversar com as empresas, sinal que ele já conversa com as empresas por causa de outras coisas. Então, que não converse, não misture alhos com bugalhos, administre, use o direito administrativo do ponto de vista público, não se comprometa com empresa privada, nem com segmentos dessa cidade. Era isso, presidente. Eu passar para o senhor, vereador, enaltecer o senhor levantando essa questão aí. Realmente é um caos, toda vez que você abre uma frente de trabalho aqui junto à Petrobras, o nosso pessoal qualificado, preparado, o pessoal se prepara, se qualifica, investe, né, em curso, e fica a desejar. O pessoal, é exatamente o que o senhor estava colocando. O pessoal tem me procurado, tem falado, então, quero que o senhor conte com, né, não vamos deixar por isso mesmo só na sua fala, né, vamos colocar à disposição aqui, né, toda a nossa parte de administração, com todos os vereadores aqui, tenho certeza, não tenho dúvida, para nós levar adiante e procurar corrigir essa situação aí. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1584/2013, iniciativa do prefeito municipal. Vamos lá. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar ao proprietário lindeiro, ZAP, administradora incorporadora de bens limitada, conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado de segunda votação o projeto de lei 1584/2013, de iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto número 105/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 83/2014, Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer em conjunto número 105/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 83/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Alex Luiz Nogueira e o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Paulo. Só um pedido que eu faço para uma questão regimental. Até eu fui estudar isso aí para fazer esse pronunciamento aqui. Quando a comissão, em reunião, nesse caso específico aqui, orientado pelo jurídico da casa, quer propor uma emenda, o procedimento correto é, no relatório, propor emenda e apresentar a emenda apartado, porque o parecer não é lei, não é projeto de lei, ele é meramente a base para o projeto de lei. Então, tem que vir a emenda apartada, porque a gente aprova o projeto, no caso o parecer, e o parecer traz aqui, no caso, 2 emendas. Então, nós temos que, tudo bem, vota o parecer. Agora, as emendas do parecer têm que vir apartada, porque é a emenda que vai alterar o projeto de lei. Então, eu gostaria só, presidente, para ficar registrado em ata, que mesmo que no caso, como tem emenda, você vê, hoje aqui tem uma emenda, à parte, que não está no relatório, que todos os vereadores podem fazer. Agora, essas de dentro do relatório, para constar em ata, seria importante falar da emenda. Senão, daí nós temos que votar a emenda e o relatório. É isso, presidente. Continua a discussão. Nova discussão e votação. Vereadores favoráveis para a mesma questão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 1625/2014. Emenda modificativa. Reedita o programa de transferência condicionada denominando Renda Cidadã e revoga as leis municipais número 1366/2002, 1469 de 2004 e 1717 de 2007. Redige-se assim o parágrafo 2º ao artigo 2º do projeto de lei 1625/2014. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O valor do repasse mensal poderá ter correção anual, prevendo a reposição inflacionária através do índice apurado pelo INPC e IBGE no período sempre observando o arredondamento do valor a maior, evitando valores fracionados ou centavos. Câmara Municipal de Araucária, 2 de julho de 2014. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra, vereador. Só uma observação procedimental. Desde do Plano Real, lá atrás, que os indexadores foram vetados ou vedados em legislação, né, que você não pode indexar a economia. O projeto de lei, ele não traz o indexador. Eu acredito que talvez tenha aí um veto futuro, mas vamos aprovar, presidente. Porque esse indexador nem sempre é o melhor da reposição inflacionária. Pode ter o IPCA, por exemplo, que é o índice do amplo do que o INPC, do comércio. Então, vamos colocar, porque quando a lei fala da reposição inflacionária, a inflacionária é um índice oficial, que não é INPC, não é IPCA, então a gente pode ver, mas eu vou votar favorável a essa emenda e vou pedir que a vereadora, presidente, leia as outras emendas também, que está no parecer, para poder constar em ata. Tem 2 emendas no parecer ali, que são importantes, que revogam leis. Continua a discussão. Momento de discussão e votação. Vereadores favoráveis para a mesma questão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1625/2014. Presidente, tem o parecer aí, que mudou o parecer. Tem que ser ele antes. Não, desculpa, esse é da renda. Estou atrasando aí. Desculpa, presidente. Desculpa. O cara está armado aqui, rapaz. Está angustiado. Projeto de lei número 1625/2014. Súmula. Reedita o programa de transferência de renda condicionada denominado Renda Cidadã e revoga as leis municipais número 1366/2002 a 1469/2004 e 1717/2007. Tem como o artigo 1º ao artigo 11, que acompanha o projeto de lei, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado o projeto de lei
número 1625/2014, com todas as emendas. Ok? Em primeira votação. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer em conjunto com a emenda aditiva, número 103/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 81/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto com a emenda aditiva número 103/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 81/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator o vereador Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Pela ordem, presidente. Fala, Paulo. É a mesma situação que já o senhor não observou, eu respeito. A emenda está dentro do parecer, tem que vir fora. E outra coisa, nós estamos tratando de um tema longo. Só no Conselho do Plano Diretor tramitou 4 meses, na conferência o dia inteiro. E não há motivação nem justificativa no parecer para a emenda. Então, é preciso, esse caso especificamente, que a emenda tem que ser lida, presidente. Tem 2 emendas aqui dentro do parecer que precisam ser lidas, porque nós vamos aprovar o projeto com essas emendas. Eu digo que tem que ser lida essa emenda. Inclusive, na minha cópia, falta uma linha aqui do parágrafo 6º, eu queria saber como é que termina esse texto, hein? Se alguém tiver numa cópia original aí. Edito. Porque na página 2 do parecer, tem que fala do artigo, lá embaixo, no rodapé, o artigo 36 tem o parágrafo 6º, que é onde vai ter a emenda. Está faltando aqui também. Né? Falta uma linha, só que eu gostaria de saber o que é, porque eu não consegui descobrir. Deste, depois está faltando. deve ser no caput deste artigo, mas tem mais alguma coisa ali, só para... Saiu no Xerox. Já foi buscar? Está faltando alguma coisa aqui. Todos os xerox. Pelo tamanho da pauta, vamos considerar a falha, né, do pessoal da administração aí. Que é? Deste artigo será dispensada. Essas palavras que estão aqui embaixo. Faça favor, vereador, leia para todos. Isso. Para os lotes com área superior a 5.000 metros quadrados, que possuem 20% ou mais da área de preservação permanente ou área verde, a indicação da área verde descrita no caput deste artigo será dispensada. Em discussão. Aqui para frente. Já leio o parágrafo 7 que tem aqui a emenda também. Isso. Para os lotes com área superior a 5.000 metros quadrados, que possuam área de preservação permanente ou área verde com percentual inferior a 20%, deverá haver complementação com área verde até o mínimo de 20% da área total do lote. Em discussão? Na discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestam. Sou contrário, presidente. Sou contrário ao parecer, por trata de 2 emendas que considero absurdas do ponto de vista procedimental, regimental, legal, constitucional. Então, fica aprovado com 8 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Paulo Horácio. Fica aprovado o parecer juntamente com as emendas. Solicito ao vereador Alex para que faça leitura da súmula como todos os artigos do projeto de lei 1639/2014. Projeto de lei número 1639/2014, súmula altera os dispositivos da Lei Municipal número 2160/2010, de 19 de janeiro de 2010, bem como o artigo 1º ao artigo 67, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Eu voto favorável ao projeto e contra as emendas, presidente. Não, na verdade, as emendas eu coloquei em votação. Estou colocando o projeto agora. O senhor já declarou seu voto contrário. Já eu falei. Para ficar bem claro em ata que eu sou contra as emendas. Só para mas reforçar isso. Já foi colocado em votação as emendas juntamente com o parecer. Certo. Agora estou colocando o projeto. Certo. Então, em discussão ao projeto de lei 1639/2014. Senhor presidente, até que artigo...
Artigo 18, não é? Artigo 18, é. Artigo 18. É que o artigo 18 altera o 67 de uma outra lei lá. Isso. Ah, eu pulei essa. Artigo 18, né? É. Continua a discussão? Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifeste. Aprovado para todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1639/2014, de iniciativa executiva municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto com emendas aditivas, supressivas e modificativas no número 104/2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 82/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto com emenda aditiva, supressiva e modificativa 104/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 82/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? É a mesma situação das emendas. Gostaria que o vereador lesse as emendas, vereador. Dito novamente ali, a última ali está em... Não, dá para ler aqui. Na Só meu, dá pra ler. 163. Alinhamento predial facultativo, né? Então, ela não está faltando nada ali embaixo, né? Está ok, né? Então, beleza. É, porque na verdade o meu aqui saiu MEI, habitação unifamiliar com a série transversal ou alinhamento predial, habitacional coletivo, serviço comercial vacinal e de bairro mínimo de 3,50 centímetros do alinhamento predial facultativo e demais usos, mínimo de 5 metros de alinhamento predial facultativo. O inciso 3, né? O artigo 39 será submetido suprimido do modo que o artigo 40 tomará o lugar desse, assim sucessivamente o 41 passará para o 40. O antigo artigo 46, atual artigo 45, passará a ser o seguinte redação. Artigo 46. O artigo 46.236 da Lei Municipal 2159/2010, de 19 de janeiro de 2010, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 236. Em caso de foco de raiva animal ou de outras zoonoses de relevância epidemiológica, animais soltos em logradouros públicos deverão ser recolhidos por meio de manejo etológico pela Central de Controle de Zoonoses, podendo, se necessário, ser encaminhado para eutanásia para fins de diagnóstico ou controle de foco. Em discussão? Presidente, vou pedir uma gentileza ao senhor. Não tenho intenção nenhuma de prolongar a sessão, presidente, mas como estão emendas que tratam de projetos separados, eu gostaria que o senhor pedisse a votação de emenda por emenda. Por exemplo, eu sou contra 2 emendas e sou favorável à terceira. São 3 emendas que alteram leis separadas. Então, que o senhor colocasse em votação as emendas separadas. A primeira, do inciso 2 e 3, numa votação, e a segunda, numa outra votação, presidente. Porque são leis separadas do município e tem uma situação que eu sou favorável a uma lei e não sou a outra. Então, a uma emenda e não sou a outra. Então, Não, mas eu coloco todas elas e o senhor fala qual que o senhor é Votei. contra e pronto. Tá bom, obrigado. Fica melhor. Então, continua a discussão. Uma discussão e votação. Ao parecer, todas as emendas. certo. Deixa eu ver. Eu sou radicalmente contra essas emendas feitas pela Câmara, pela comissão ou pela Câmara, no inciso 2 e 3, porque simplesmente colocam no final uma palavra que não existe no ordenamento jurídico facultativo. A lei é muito clara, ou a lei veda ou a lei autoriza. Uma lei que coloca facultativo, eu diria, seria além de um escárnio, uma vergonha. Não existe isso no ordenamento. Se foi o secretário de planejamento que sugeriu essa emenda, digo de novo, ele deveria ter feito no projeto original e não colocar essa palavra facultativo. Então, eu sou contra essa emenda. E com relação à terceira emenda, presidente, eu sou favorável, concordo com o vereador Roberto, foi uma discussão que tivemos lá na conferência, sou favorável, mas é essencial que tenha uma correção que originalmente não tinha, que é na parte final da emenda, trata ali. A Central de Controle de Zoonoses, podendo, se necessário, ser encaminhado para a eutanásia, é preciso colocar uma vírgula ali. Anotem isso em ata, por gentileza.
ser encaminhado para eutanásia, vírgula, para fins de diagnóstico e ou controle de foco. Então, o senhor Porque é contra quais emendas, só para mim saber? A primeira emenda que trata do inciso 2 e 3, Inciso 2 e 3, 2 e 3. sou contra aquela que tem um facultativo ali, e a emenda que suprime o artigo e... Não, aqui está suprimindo o artigo? Não, passa a vigorar com a seguinte redação. Ah, não, aquela tudo bem. Que suprime o 39, eu sou contra também. E a do artigo 46, eu sou favorável da alteração, mas desde que se Não, coloque só o que uma... o senhor é contra. Para mim, não me... eu sou contra, presidente, mas a terceira tem uma observação importante Tudo que bem. muda toda a Não, interpretação. mas o que o senhor é a favor, você não precisa se manifestar. Tá se bom, manifesta só o que o senhor é contra. Continua a discussão? Não houver mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Então, fica aprovado o parecer, juntamente com as emendas aditivas, com o voto contrário do vereador Paulo Horácio, no inciso 2 e 3 e o artigo 39, é isso? Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1640/2014. Projeto de lei número 1640/2014, súmula altera dispositivos da Lei Municipal número 2159 de 2010 e 19 de janeiro de 2010, bem como o artigo 1º ao artigo 67 agora. Em discussão, Pela ordem. uma palavra. Eu reitero de novo, não sei a serviço de quem ou a serviço do quê, mas essa estratégia adotada de fazer emenda por aqui me dá um pouco de dor de estômago aí, sabe? Então, acredito, inclusive, que é um esforço em vão, a não ser que se configure o que eu posso imaginar que está acontecendo. Nós vamos fazer essas emendas, acrescentar essas palavras absurdas de facultativo no artigo de lei, vai para a prefeitura vai ter que vetar, porque é competência privativa deles, vai vetar, e se a Câmara vir aqui derrubar o veto ainda, daí nós vamos precisar fazer uma investigação para descobrir quem que tem interesse em área de preservação com mais de 5.000 metros, porque é uma situação... É isso aí, presidente. Continua a discussão. Nova discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1640/2014, iniciativa executiva. Não, eu vou votar contra, presidente. Hã? Vou votar contra o projeto de lei também, para ficar em ata, porque eu tenho medo da ata depois dizer que eu fui favorável. Eu não confio na ata que o pessoal faz aqui, esquece de umas coisas. Só pediria para o senhor uma colaboração, questão da ata. Então, eu coloquei em votação e coloquei em discussão e votação, né? Na hora de votar, o senhor não votou. Agora eu tenho que votar tudo atrás. Não precisa, presidente. É só que como Não, já foi senhor... adotado um procedimento errado de colocar emenda no parecer, eu estou pedindo para registrar o meu voto, declarar meu voto. Uma colaboração Eu da sua sou parte. contra. Se não der, tudo bem então, mas o senhor fala na hora de colocar em votação. Senão eu não vou lhe dar mais a palavra. Tá bom? Novamente. Em votação ao projeto. Sou contra, presidente. Favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifesta. Todos os senhores se manifestou. Então, fica aprovado o projeto de lei em primeira votação, 1640/2014, iniciativa do Executivo, com 9 votos favoráveis e um contrário do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto do número 106/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 84, 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 106/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 84/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Nova discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1645/2014. Súmula. Altera o anexo 2 da Lei 1703, de 11 de dezembro de 2006, e da outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Em discussão? Tem o 7º também, E presidente. no 7º também. Em discussão? me perdoe.
Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1645/2014, iniciativa do Executivo. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer em conjunto número 93/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 71/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 93/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 71/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Vanderlei de Oliveira e Alex Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1646/2014, iniciativa do Executivo. Só um momento. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 2.930.697,05 e da outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. E 6º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1646/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto número 94/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 72/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 94/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 72/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Vanderlei de Oliveira e Alex Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao vereador Alex para que faça a leitura do projeto de lei 1640, a leitura da súmula com bem todos os artigos do projeto de lei 1647/2014. Projeto de lei número 1647/2014. Súmula autoriza a abertura de carta adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 4.983.045,03 e da outras providências, bem como o artigo 1º ao artigo 6º, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1647/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer em conjunto número 98/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 76/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 98/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 76/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1648/2014. Projeto 1648/2014, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 273.750 e da outras providências, bem como o artigo 1º ao artigo 6º. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo. É o 1648, né? Isso. Só para dizer que esse dinheiro talvez possa ajudar aí o pessoal da subprefeitura. Se a Secretaria de Obras não está dando conta, talvez a agricultura dê, porque é um dinheiro para equipamento e material permanente para as patrulhas rurais mecanizadas. Cabrini, Pedrinho da Gazeta e Ismael. Talvez possa ajudar aí no atendimento da subprefeitura. É mais um investimento para a subprefeitura. Tido em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra, interessado. O vereador Paulo, além de agora passou um pouco do nervosismo, agora ele está ficando cômico. Ele... É lógico, né, Paulo? Eu respeito pela amizade que nós temos de muitos anos, mas o senhor está tirando sarro do Cabrini e do Pedrinho, né? Porque não é possível, o único que deve estar bem é o Pedrinho, né? Porque eu e o Cabrini estamos matando, como dizia meu finado pai, estamos matando o cachorro a grito.
Viu, Ismael? O Pedrinho que você citou, o Pedrinho presidentão, né? Segue o baile, presidente. Continue a discussão. Uma discussão e votação. Vereadores favoráveis para permanecer como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1648/2014, iniciativa executiva municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto 99/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 77/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto 99/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 77/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Vanderlei de Oliveira e Alex Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1649/2014. Projeto de lei 1649/2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1649/2014, iniciativa executiva municipal. Solicita ao vereador Vanderlei a leitura do parecer em conjunto número 100/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 78/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 100/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 78/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Josué, para que faça leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1650/2014. Projeto de lei número 1650/2014. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de 14 milhões de reais e dá outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1650/2014, iniciativa executiva municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto 95/2014 da Comissão de Justiça e Redação, de 73/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 95/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 73/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relatores os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1651/2014. Projeto de lei número 1651/2014. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$304 mil e dá outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Ismael Antônio. Eu vou aprovar esse aí lá para a Secretaria de Obras, porque com certeza a Secretaria está precisando de dinheiro, e esse aí eu acho que o Clodoaldo, pela conversa que teve essa semana comigo, com o Cabrini e o Pedrinho, que estamos sendo respeitados pelo secretário, ele pode olhar com mais carinho e tirar nós do poço, que a água está batendo no queixo já. Então eu sou favorável a esse projeto. O senhor fala do Paulo, mas estou estranhando, o senhor está sendo muito generoso. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Né? Projeto de lei, pela primeira votação, projeto de lei 1651/2014, iniciativa executiva municipal. 1651, presidente. 1651. 151. 1651. Acho que eu também estou cometendo meus. Então tá. Fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1651/2014, iniciativa executiva municipal. O Ismael me estranhou aí, me deixou meio... O que eu fiz, presidente? Você me deixou meio confuso. Desculpe, presidente, eu não foi essa a intenção. Não foi essa a intenção. Atitude, às vezes, mexe. Tem umas atitudes. O senhor Paulo, por exemplo, começou a querer Pelo amor de Deus, presidente, não foi essa a intenção. Meio fora do ar. Daí, Desculpa, presidente, desculpa. Agora o senhor vem com toda essa parte de bondade sua no projeto. É que hoje eu mas agradeço a sua... Estou generoso, presidente, desculpa.
Estou generoso, presidente. Solicito o vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto 96/2014, Comissão de Justiça e Redação, número 74/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 96/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 74/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex para que faça leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1652/2014. Projeto de lei número 1652/2014, súmula autoriza a abertura de carta adicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 12.834.200 e da outras providências, bem como o artigo 1º ao artigo 6º, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1652/2014, iniciativa do Executivo. Solicito ao vereador Vanderlei a leitura do parecer em conjunto, número 97/2014, Comissão de Justiça e Redação, a número 75/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 97/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 75/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator os vereadores Vanderlei de Oliveira e Alex Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1653/2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 3.330.833,50 e da outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º, e 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1653/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito o vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer em conjunto número 102/2014, Comissão de Justiça e Redação, e número 80/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 102/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 80/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator os vereadores Alex Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto aí 1654/2014. Projeto de lei número 1654/2014, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 3.049.800 e dá outras providências. Artigo 1º até o artigo 6º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1654/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei a leitura do parecer em conjunto número 101/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 79/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 101/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 79/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator os vereadores Vanderlei de Oliveira e Alex Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura da súmula, bem como os artigos do projeto de lei 1655/2014. Projeto de lei número 1655/2014, súmula, altera o parágrafo único do artigo 47 da lei número 1703/2006, passando a margem consignável com autorização do servidor de 30% para 40%, conforme especifica. No artigo 1º, no parágrafo único, junto com o artigo 2º, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1655/2014, iniciativa do Executivo Municipal.
Solicito ao vereador Josué para que faça leitura do parecer em conjunto número 107, 2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 85, 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto número 107/2014 da Comissão de Justiça e Redação e o número 85/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem como relator os vereadores Vanderlei Francisco de Oliveira e Alex Luiz Nogueira. Em discussão? Não em discussão e votação. Vereadores favoráveis para a permanência com questão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Vou solicitar o vereador Vanderlei agora fazer a leitura de um projeto, não vou dizer se só sabe ler parecer. Então, solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura da súmula, bem como todos os artigos do projeto de lei 1656/2014. Projeto de lei número 1656/2014. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, assim como os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que fazem presente no plenário. Aqui apareceu uma lanterninha lá no final do túnel, né? Que se acontecer mesmo, né, de ser contratado junto à Caixa Econômica, ali é para vir um equipamento para os distritos, para os regionais. Mas até quando que vai acontecer isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sabe? Então é difícil o troço. E tem que ser através do prefeito, porque se for depender do secretário, ficamos lá sem nada. É isso, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente, pela ordem. Com a palavra o mais Aqui, ó, interessado nesse projeto. Eu Claro. acho que cada um tem que brigar pelo seu interesse. E eu vou brigar pelo interesse da população, né, presidente? Já que nós aqui representamos a população. Quando eu falei atendimento... Aqui nós temos aqui, presidente, ó, contratar a Caixa Econômica R$10 milhões para aquisição de equipamentos rodoviários. Eu lembro que há muito tempo não, algumas sessões atrás aqui, uns 4 ou 5 meses, o Alex questionou aqui um valor que não dava para comprar patrola, que não dava para comprar o dinheiro que nós estávamos liberando, não dava para comprar patrola, não dava para comprar rolo e tal, que era muito pouco. Agora nós temos 10 milhões. Aquisição de equipamento rodoviário, aquisição de caminhões com caçamba e aquisição de veículos utilitários. Então, a luz que o Cabrini falou, presidente, a luz que o Cabrini citou ali, eu acho, Cabrini, que agora essa justificativa aí que nós não temos dinheiro, eu acho que não tem mais o que reclamar. Mas foi liberado só 52 milhões para a Secretaria de Obras, não foi quase nada. Mas aí é que nem diz o meu amigo Batoré, o meu amigo Batoré e o Roberto, né? Quem fez o angu que coma, né? Então está ali, quem contrata o secretário é o prefeito, quem coloca os vereadores aqui é o povo, né? Então nós estamos brigando aqui pelo povo. Espero que o secretário de obras, o senhor Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior, agora ele também não deixe de atender só o pessoal da cidade, mas atenda também as pessoas da área rural, né? E não faça aquilo que ele diz lá para o pessoal do interior, que aqui ninguém faz política. Ele está ali por política. Nós estamos aqui por política. Todos nós estamos aqui porque o povo acreditou que nós pudéssemos fazer um belo trabalho. Então, se ele não volta a falar aqui, se ele não tem condições de atender a área rural, que tenha um pouco de humildade e fale para o prefeito para dividir aquela secretaria. Se ele não tem condições, porque se você não pode comer o bolo sozinho, eu que eu sou daquela que... E eu falo por mim que eu tenho problema de diabetes, se me der um bolo inteiro, eu gosto, mas eu vou morrer, porque eu não posso comer muito doce. Né? Mas uma fatia eu quero, eu gosto, então ele que divida essa fatia com a área rural. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto Davi. Mais conhecido como esse projeto de lei aqui, esse projeto de lei, eu faço questão de votar com vontade o projeto de lei 1656/2014, porque
São 10 milhões que nós estamos destinando para aquisição de equipamentos rodoviários, aquisição de caminhões com caçamba, aquisição de veículos utilitários, construção de complexos esportivos e pavimentação de vias. Eu sempre disse, isso já na gestão passada, que a gente não pode ter uma posição ideológica em relação às coisas, porque senão você distorce a lógica em determinadas situações. As terceirizações de todo equipamento rodoviário, patrola, máquinas, esteira, é perverso para o município. Por isso que, nesse sentido aqui, o prefeito está de parabéns, porque está buscando a compra de equipamentos. Por que está ocorrendo essa falta de conservação de estradas, de muitas ruas, inclusive em Araucária, apesar que Araucária hoje deve ter o quê? No máximo 20%, não sei se tem 20% de ruas que não são pavimentadas com asfalto, né? Então, esses equipamentos, eles têm que ser direcionados para a área rural, porque o agricultor ele precisa da estrada primeiramente, depois vem outras questões. Então, a gente sempre defendeu, Josué, que os equipamentos rodoviários próprios deveria ser no mínimo 60%, e daí você complementa 40%, você loca, para complementar um trabalho que você possa fazer. Por exemplo, deu lá 2 meses de chuva, então aí você contrata por um período, e depois, passou aquele período, você fez a conservação das estradas, você dispensa esse serviço. Agora, o que aconteceu? Por interesses, que a gente nem vale a pena aqui a gente ficar comentando, se terceirizou tudo. Aí o que acontecia, especialmente em algumas superprefeituras? Não estou dizendo agora, isso aí eu acho que agora nem existe, nem tem, mas antes, o que acontecia? O agricultor ia lá, eu quero uma máquina. Não tem. Agora, se o senhor quiser pagar particular, o empreiteiro faz no final de semana. Então, os absurdos que ocorriam, né, e que, se a gente não ficar atento, vai ocorrer de novo, em função de que a prefeitura não tem equipamentos próprios. Haja vista agora os caminhões, fizeram uma licitação, o cidadão jogou o preço lá embaixo, mergulhou no preço, achando que depois ia ter alguma compensação. O que está acontecendo? Está prejudicando a prefeitura, porque não tem caminhões para atender a demanda, porque nós dependemos de uma pessoa, que é a pessoa que concorreu na licitação. Então, vocês vejam bem o risco que além de ser imoral, essa terceirização que sempre foi feita de uma forma irresponsável. Então, eu acredito e espero que essa compra de equipamentos possa dar um suporte na zona rural e que o agricultor possa voltar a ser atendido, né? Então, é uma esperança que a gente tem que alimentar, assim como nós esperamos que o Brasil ganhe hoje, né? A gente não sabe se vai ganhar, mas a gente espera e torce para que ganhe. Continua a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Francisco. São 2 itens. O Roberto falou que no passado o pessoal, né, ia no final de semana, na empreiteira, fazia o serviço, cobrava. Hoje está acontecendo com o maquinário da prefeitura, funcionário da prefeitura. Ele faz a estrada e cobra do pessoal para passar a patrola e cobra. Se quiser um material lá, ele cobra também. E é funcionário concursado. Então está difícil mesmo, porque daí o coitado do agricultor tem que pagar, porque nós não aprovamos um projeto aqui para cobrar dele, né? Porque ele ia pagar em feijão, pagar em milho. Hoje ele está pagando em dinheiro, né, para poder arrumar a entrada dele. Então é complicado. E o outro item, no artigo 3º tem o 5º item. Pavimentação de vias urbanas. Aí que está o problema. Na dessa, todos esses 10 milhões vai para tudo para asfalto. Pode? Está aqui. Então, vamos torcer para que ele divida um pouquinho. Continua a discussão. Pela ordem.
Com a palavra, vereador. Só uma coisa, Cabrini, eu acho que é importante, o projeto de lei ele não especifica o que ele vai comprar, né? E é até 10 milhões, de acordo com o que sobrar na licitação. Agora, como está no plural ali, complexos esportivos, então são 2 no mínimo. Então, devam ser 2 complexos esportivos, 2 ginásios de esportes com centro. Se sobrar, Cabrini, equipamento rodoviário, pode ser às vezes um triângulo, um sinalizador, alguma coisa. Utilitário pode ser uma saveirinho. Um cone. Pode ser. Continua a discussão. Eu quero participar rapidamente também. Ismael, quando eu falei que você é interessado, o Cabrini, até porque o Paulo tocou no assunto agora aqui, né? Eu falo interessado em atender a demanda da área rural. Deixar bem claro, não é particular de vocês, Cabrini. Mas o Paulo tocou no assunto que eu ia tocar aqui. Quando fala aquisição de veículos utilitários, me deixou meio que triste. Conversando com o secretário de Planejamento, o que está lá? Aquisição de 3 S10. Aí fiquei contente. Pô, 3 S10, né? Mas, para a tristeza de todos, é gabine simples. Só cabe 2. Né? Então, eu acho que nem vai para vocês, vai acabar ficando aqui mesmo. Né? Porque para vocês... Não, mas aqui está caminhões e com caçamba, né, Pedro? Aqui está caminhões com caçamba. Eu vou na do Paulo, está no plural, tem que ser pelo menos 2, né? Caminhão, caçamba. Daí está aqui, aquisição de veículos utilitários, que são 3, que estão pensando, mais 3 S10. Quando falou S10, me chamou a atenção. Que interessante, legal, né? Um carro, né? Mas daí eu falei assim, mas é gabinado ou é simples? Não, se é utilitário tem que ser simples. Desculpe, então. Está engraçadinho o senhor também, né, presidente? Continua a discussão, não havendo mais discussão e votação, vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1656/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça leitura. O plenário concordar, os requerimentos em blocos? Então, em blocos, faz favor, vereadora. Já que os requerimentos são em bloco também, agora estão assinando em bloco, hein? Os requerimentos conjuntos, aí, os 4. Não, tá certo, os caras também não são bobos, né? Vão ficar disputando aí. Pela ordem, senhor presidente. Gulosão ali, o se o senhor gulosão. me permita. A verdade é que eu tentei pedir ali, daí eu falei, não, peraí, para me pedir licença, né, para chegar perto da casa dos meninos, eu falei, vamos junto, né? Você parece um bagre, vereador. Você é coradinho e liso. Vamos, vereadora, faz favor, vamos lá. manter a ordem. Requerimentos. Requerimentos número 21, 22, 23, 24, todos feitos pelo vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, Alex Luiz Nogueira, Wilson Roberto Davi Mota e Pedro Gilmar Nogueira. Em discussão, Pela ordem, presidente. com a palavra, vereador Cabrini. Até, né, a Vila Nova está ficando bonita, né? E na segunda-feira tivemos uma posse de 2 secretários lá, onde o nosso amigo, o vereador Roberto, infelizmente chegou atrasado por causa que estava mexendo na calçada, daí ele não podia sair de dentro de casa, então ele atrasou um pouquinho, mas, né, Roberto, conseguiu chegar a tempo ainda de ver a posse dos secretários. Seria isso, senhor presidente. Só tem mais 2, parece. Tem. Coloca os 2, faz favor. Requerimento número 3 e número 4. 3 do vereador Alex Luiz Nogueira, número 4 do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Então, em discussão, todos os requerimentos. Pela ordem. Com a palavra, o não autor. Acho que não tem nenhum teu, né? Não, na verdade é o seguinte, esse projeto aqui, tem. esses requerimentos aqui da Vila Nova, o Vanderlei estava querendo ciscar no nosso terreiro lá. Na esplanada. Então, até agradeço ele pelo fato de ter respeitado nós que somos morador já antigo ali, né? Mas a questão da Vila Nova é um bairro que é praticamente central e vou dizer mais, eu falei na reunião lá na posse e eu realmente, não que eu não pude sair, eu tinha tirado já os carros, mas eu estava conversando com o pessoal ali porque eles estão substituindo as guias quando elas estão trincadas, né? E daí a gente ficou conversando ali e me atrasei ali, mas o trabalho está sendo bem feito. Eu questionei essa questão com o encarregado ali, porque havia algumas reclamações de que nas entradas dos veículos, quando o pessoal começou a entrar com o carro, já começou a ceder,
né? Então, agora eles compraram, ou sei lá, a empresa que está fazendo está com um rolo de compactador, então ele está compactando, e os locais onde cedeu um pouco, eles estão indo com aquela mesa vibratória para fazer a compactação dos pavers, porque choveu uns dias antes e molhou a base, né? Então, eu acho que o trabalho ali está sendo bem feito, inclusive aquela manta de bedim que está sendo colocada, não é uma coisa a mais desnecessária, porque em jardinamento, a gente estuda isso aí, ela dificulta a semente que cai no vão dos pavers, dela germinar e emitir a raiz para baixo. E também dificulta, principalmente aquelas famosas tiririca, né, as ciperáceas, que ela vem realmente e germina debaixo do paver e sai por cima de qualquer tipo de calçada. Como é que é o nome da tela? É o manta bedim, que eles chamam. Na verdade, o bedim é um nome comercial, mas é uma manta têxtil, né? Que você impede a emissão da raiz e a perfuração dela. Então, eu acho que está sendo um trabalho assim, bem... E outra questão, presidente, eu vi algumas falhas na manta e eu passei e depois eu vou retornar para ver se eles vão deixar com falha. E daí, quando eu retornei, eles tinham coberto todo o local ali com aquelas mantas. Então, o trabalho está sendo bem feito. Agora, é lógico, pode acontecer de algum local ou outro ceder, mas está sendo bem feito o trabalho. Eu não sei o que o Vanderlei foi fazer lá, no nosso terreiro lá. O Beto, com todo esse conhecimento, com toda essa aula que deu de bedim... Presidente, né? só vou falar uma coisa aqui, presidente, só para ajudar você e o Beto, em questão da região. Eu já dizia o senhor Assir Nogueira, que ficou 28 anos como vereador nessa casa. Galo que cisca no terreiro alheio, vira galinha. Aí, Vanderlei, recado para você. Mas então, continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra. Por uma galinha não, mas me senti um franguinho agora. Mas é o seguinte, um dia eu pretendo crescer e de repente me tornar dono desse quintal, viu? Obrigado. Aprovado todos os requerimentos que foi acabado de ser lido. Ficam aprovados todos os requerimentos. Passaremos a explicação pessoal, mas rapidamente. Fala a deputada do Povo Estadual, Adriana Costa, 5 minutos. Presidente, muito obrigado pelo seu apoio, sempre. Não, eu só quero fazer só um comentário aqui. O projeto 1653, nós aprovamos aqui R$ 3.330.833,50 reais. Colocando que desse dinheiro aqui, R$ 1.202.655,53 foram destinados para ações da saúde no serviço de média e alta complexidade. A gente está aí, né, enfrentando aí várias dificuldades na área da saúde. Então, fiquei muito feliz em poder estar aprovando esse projeto, que possa ajudar a nossa comunidade, que está aí sofrendo com algumas questões voltadas à saúde, aí, porque está chegando várias situações junto ao meu gabinete, aí, né, e que a população possa ser melhor atendida. Muito obrigada, seria isso. Como próximo inscrito, o vereador Mael. Não vou falar, Vanderlei. O senhor não vai? Então, vereador Paulo Horácio, você tem 5 minutos. Muito obrigado. Só nessa situação que a vereadora comentou, parabenizar aí o prefeito que conseguiu ontem, ou antes de ontem, se não me engano, ontem, a assinatura de um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado, com a garantia de mais um recurso aí para a manutenção do hospital. Parece que o Estado vai entrar aí com R$500 mil mensais para ajudar na cobertura. Mas o que eu gostaria de falar, e para as pessoas que ainda acompanham, e plateia e a Câmara, eu vou fazer um pedido aqui formal para a parte técnica da Câmara, que assessora as comissões, que assessora a presidência e, de maneira imediata, assessora todos os vereadores. Eu vou me postar sempre contra, Alex, Adriana, a esta situação de colocar emenda no parecer, porque a emenda é uma prerrogativa do vereador. Isso. Por exemplo, amanhã temos sessão. Eu quero saber quem é o autor da emenda que altera o plano diretor. A comunidade precisa saber, porque do jeito que está no parecer, os autores da emenda são os vereadores Vanderlei Cabeleireiro e Alex Nogueira. Eu preciso saber, porque é prerrogativa
exclusiva de cada vereador o direito de propor emenda. Assim como eu soube que aquela terceira emenda do projeto que eu votei contra, porque eu sou contra aquela emenda facultativa, que é um absurdo, que eu sei que é uma discussão que o Roberto teve. Então, eu acho que o certo seria o vereador Roberto ter escrito a emenda, nós temos votado, o crédito iria para o Roberto, as consequências do ato, o vereador, a Câmara aprovando. Porque fica dentro do comitê, por exemplo, ali está a Comissão de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação, que são, desde aquela decisão de fevereiro, são os 3 vereadores, o vereador Vanderlei, Alex e Pedrinho da Gazeta. Então, eu faço questão absoluta que a Câmara se manifeste amanhã e deixe claro quem são os autores da emenda. Porque eu sou contra essas emendas, votei contra, tive que votar contra o parecer, que não seria uma coisa ilógica, porque o parecer ele vai dar a questão da legalidade, mas a emenda precisa ser destacada, porque a população precisa saber, eu vou olhar aqui para o pessoal que acompanha pela internet, quem é o vereador, ou quem são os vereadores que resolveram, por uma decisão, uma reunião aí com o secretário ou não, de mudar uma situação que não foi prevista na Conferência Municipal do Plano Diretor, que deveria ser foco lá na reforma do plano, que aí sim, com audiências públicas para saber, porque aprovando esta lei, que a Câmara aprovou em primeira votação, hoje deve aprovar amanhã em segunda, um terreno com mais de 5 mil metros, passou a ter um valor comercial 20% maior. Então, isso é grave, me desculpe os colegas vereadores, mas eu preciso saber quem são os autores dessa emenda, porque me senti obrigado a votar contra o projeto e votar contra o parecer, que é uma coisa indelicada, mas eu gostaria de saber quem são os autores desta emenda, essas especificamente que mudam a questão da construção de rampas, de recursos para rampa e dos 20% de doação para o município com áreas de mais de 5 mil metros quadrados. Ninguém me procurou para conversar, não fui chamado para reunião para discutir esse tema, vi o secretário circular na Câmara, participou em reunião da comissão, participou empresário, inclusive, uma coisa surpreendente, participou empresário, que eu sei que não era essa a reivindicação dele, estou aqui defendendo o Micos, inclusive, o Rogério Vanderlei Micos, excelente profissional, competente da área imobiliária, dono da RWM, que tem um interesse legítimo da categoria, que o assunto vai ser discutido lá na reforma do plano diretor. E aí eu tenho dito, porque como a Constituição colocou isso, a questão da participação em conselhos, então, que se associem os representantes imobiliários, criam uma associação, vai participar do conselho, vai participar da conferência, assim os engenheiros, os arquitetos. Mas eu gostaria de saber, até amanhã, que fique destacado isso, eu preciso saber quem foi o autor da emenda. Porque nós aprovamos uma emenda dentro de um parecer, eu tive que votar contra o parecer, porque na comissão, então, se não aparecer até amanhã, os autores da emenda é o Pedrinho da Gazeta, Vanderlei Cabeleireiro e Alex Nogueira. 5 minutos. Me dá só um... Não, Zé, vereador, vamos respeitar, porque tem bastante Tá, aqui vai. e tal, né? Desculpa aí. Pois não, beleza. Tá? É só dizer para o Paulo que a gente também entende a tua colocação. Peço desculpa quando interrompi, às vezes, um pouco a sua discussão, até para a questão da pauta. Né? E gostaria de contar com o senhor quando, né, até antes, para não trazer esse problema aqui, publicamente, né, dar a entender que nós aqui não temos o diálogo, né? E estamos abertos, você sabe disso, você me conhece muito bem, né? Acabei quase que, no momento ali, o senhor me conhece bem, né? Perdendo a linha, né? Mas eu peço desculpa interromper em algum momento, de todos, não só do senhor, de todos os vereadores, né? Mas às vezes os trabalhos fazem com que a gente dê uma agilizada por parte. Então, o próximo, o vereador Betão, 5 minutos, nada mais, Beto. Não, eu só quero dizer que, às vezes, as coisas são comprometidas na discussão. Eu até concordo, em tese, com o Paulo, que teria que ter uma discussão, no mínimo, com todos os vereadores e tal, porque todos representam toda a sociedade, né? E na verdade, a conferência, a gente acompanhou também, Adriana,
80% ali levantava a placa e abaixava sem nem saber o que estava fazendo. Essa que é a grande verdade, né? Até comentamos com o Fábio o seguinte, mas Fábio, isso aqui precisava de uma discussão maior e tal, mas pelo amor de Deus, tá, prova isso aí porque tem projetos lá que está parado sem andamento, o prefeito pediu, vai prejudicar a administração, depois, se for o caso, vocês já estão aprovando aí R$500 mil para a contratação da empresa que vai rever todo o plano diretor. Aí, se for o caso, depois a gente revê isso aí, mas pediu encarecidamente, fez um apelo até para que a gente aprovasse. A questão dos 20%, eu vou dar o meu convencimento de votação. O Código Florestal, ele unificou. Você tinha, na época, no antigo Código Florestal, na área rural, quando você tinha uma área de 10 alqueires, por exemplo, você era obrigatoriamente 2 alqueires, 20%, de área de preservação permanente, né, de reserva legal, aliás. Então, você tinha que ter uma área de mato lá e tal. A área de preservação permanente, como banhado, por exemplo, não entrava nessa reserva legal. Então, se o cara tinha 20% de banhado, ele tinha que deixar mais 20% de mato. Então, ele comprometia 40% da propriedade. Então, o que o Código Florestal fez? Bom, você tem uma área de 10 alqueires, você tem meio alqueire de banhado, então os 20% vai englobar o banhado, que é a área de preservação permanente, e a reserva legal, mais 15, soma 20. Então, o Código Florestal, para a área rural, já unificou isso. Se na área rural, que a gente tem áreas bem maiores, e bem mais condições de mata e tudo, já foi unificado, e 20%, Paulo, se todas as propriedades deixassem 20%, nós moraríamos num oásis. Só que a grande maioria das propriedades rurais não tem 20%, não tem nem 10%, tem algumas que não tem nada, né? Tem algumas que não tem nada de reserva legal. E agora vai ser obrigatório, né? Se ele não tem, por exemplo, tem 20 alqueires lá, que ele não tem mato nenhum, ele pode comprar em outra bacia 2 alqueires de terra lá de mato ou de banhado e anexa nessa área aqui. Lá não pode mexer porque é a reserva dessa área aqui. Então, o Código Florestal, nesse aspecto, foi muito inteligente. O pessoal critica e tal, porque o agronegócio... Bom, o agronegócio que sustenta o Brasil, né? Não é o agronegócio que sustenta o Brasil. Só que o grande problema é que não cumpre nem os 20%. Então, por uma questão de coerência, eu achei que seria bom que a gente pudesse adotar o mesmo sistema na área urbana, que no código, que nesse sistema aqui, nas cidades, eles trouxeram a proposta do PV, na verdade, para se colocar aqui. Só que o PV, ele é favorável ao meio ambiente. Só que na hora de pagar a conta do país, quem paga é o agronegócio. Então, nós temos que ter coerência, né? Então, nesse sentido aqui, que eu votei favorável, não por interesse nenhum, por convicção própria. E os outros vereadores também, e o Fábio Alceu entende assim, e os outros vereadores entenderam. Agora, se talvez eu tivesse dado essa explicação com mais gente, com todos os vereadores, essa questão aí eu dou a mão à palmatória. Deveria ter uma discussão maior. Só que quem deveria fazer isso também não era a comissão. A comissão tem que analisar com os 3 vereadores. Vereador, né? Pode concluir só. Que daí Tá, então, seria essa só a explicação. O Rogério Micos veio aí, aquilo que ele queria discutir não contemplou nada aqui, ele veio só, tomou café e foi embora. Então, foi essa a questão. E eu vim, porque eu que convidei o Rogério, porque ele falou para mim, quando estiver lá, pelo menos me convide, né? Então, eu acho que nesse sentido aí é importante, Pedrinho, explicar isso, porque lá na conferência
na verdade, que foi um dia também muito corrido, a população votou, mas prevaleceu a opinião de uma pessoa só em relação a isso e todos acompanharam, né? Então, é a mesma questão, eu sempre digo assim, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Que lá atrás, quem condenou Cristo à morte foi o povo, e absolveu o Barrabás, que era o ladrão que estava preso, né? Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, mas a gente tem que, é lógico, ouvir a população. Obrigado pela explicação, foi muito importante. Com o próximo, o doutor Josué 5, e nada mais, doutor. Colabora com nós aí. Eu só queria, em relação à colocação que o vereador Paulo Horácio fez no início, na sua fala, dos 30 minutos, Tá bom. ele trouxe aqui uma situação que eu considero grave. Essa questão de não aproveitamento dos moradores de Araucária nas paradas da Petrobras e a vinda de pessoas de fora. Eu acho que nós aqui lutamos muito para ter aqui, no nosso município, o ensino profissionalizante, exatamente para preparar essa mão de obra para, quando houvesse necessidade, poder disponibilizar os moradores do nosso município. Então, eu acho que, frente ao que o Paulo levantou, eu gostaria de sugerir, presidente, que a comissão permanente dessa casa, pertinente à questão de trabalho e emprego, que eu não sei qual que é, fizesse uma investigação a esse respeito e a Câmara pudesse tomar uma atitude, seja através de uma nota de repúdio, seja através da solicitação da substituição, enfim, alguma coisa que pudesse ser feita pela Câmara frente a essa denúncia gravíssima que o vereador Paulo Horácio trouxe aqui e que eu acho que merece uma investigação. E nós não podemos simplesmente fazer aqui o discurso que o Paulo Horácio trouxe, o problema, e ficar isso aí. Então, nós temos aqui uma comissão que eu acho que é vinculada à questão de trabalho e emprego. Exato. Uma delas, então, que vá fazer essa investigação, verificar o que o Paulo trouxe aqui e que se tome uma atitude. Que seja através de uma nota de repúdio, ou uma conversa com o prefeito, enfim, que se faça alguma coisa, para que a gente possa dar resposta e não fique só trazendo o problema e não se ache a solução para os problemas. Era isso. Interessante, muito interessante a colocação do doutor Josué aí, o vereador. Paulo, quero contar com você que, que trouxe esse problema para nós aqui, junto à comissão mesmo, né? Vamos fazer a questão que ele falou, uma investigação. Não vamos ficar só essa investigação quer dizer o quê? Vamos levantar se realmente, né, não está duvidando de ninguém, mas se realmente faz valer essa denúncia. E vamos para cima, né? Eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, mais uma vez, por colaborar, né? Estamos no período de recesso, hoje estão todos aqui trabalhando, né, novamente. E inédito, amanhã também, poder contar com os senhores aqui, às 10h30, amanhã, dia 5, às 10h30, mais uma extraordinária. Presidente, só gostaria, só um minutinho, presidente, por gentileza. O teu microfone está meio baixo, eu gostaria que o senhor falasse bem certinho o horário, porque o Batoré ali acho que não está escutando. Então, eu vou colocar aqui. A extraordinária segunda será amanhã, sábado, dia 5 de julho de 2014, às 10h30 da manhã, vereador Roberto. Se o senhor está me escutando, né? Então, não, mas está tudo bem. Vamos deixar a brincadeira de lado, mas agora falando sério, eu quero agradecer vocês, a colaboração, pedir desculpa, né, alguma atitude minha também por aqui, mas é um legislativo diferente que eu sempre falo, né? Acho que é inédito, mas você que é mais veterano, o Beto aí. Presidente, antes que fale alguma coisa, eu vou fazer um estacionamento meu lá no Paver, na minha propriedade lá, mas comprei e paguei com o meu dinheiro, viu? Então, antes que alguém coloque no Facebook, né, olha, o vereador está fazendo, com certeza veio o Paver da prefeitura, né? Eu vou... A marca Manta Made. Eu vou fazer uma proposta aqui, né? Eu vou fazer uma proposta seguinte: se quem amanhã chegar atrasado, vai pagar o almoço para todos, tá? Vocês estão aí, não quero saber. Eu nem venho. Aí não vem com aquela história que esqueceu a carteira. Não vem com a história que esqueceu a carteira, tá?
Mas também aqui quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o doutor Haroldo, ex-secretário da Saúde, hoje candidato vice a Gleice, né, na disputa aí, né? Então, o doutor Josué aí, né, tenho certeza que era Josué, conta secretário com de nós aí obra também, Clodoaldo. doutor Josué. Né? Não, com certeza, o PTN também, né? Mas eu fico feliz, né, em saber, né, que o doutor Haroldo é merecedor da vaga, né, de vice. E o apoio do doutor José e do Clodoaldo, né? Pessoal, né? Mas pelo menos eu, o Alex Nogueira, o Vanderlei, o pessoal do PSL também está indo com o nosso governador Beto Richa. Cida Borghetti de vice. Vai ser uma campanha bonita. Mas tá bom. Então, agradeço a presença de todos que estiveram presentes, o pessoal que nos acompanhou na internet aí. Sobre as bênçãos, a pressão de Deus, declaro encerrada a presente sessão.